Uma vez. O Instagram hoje não está colaborando com a gente. Vamos lá. Voltamos. Voltamos? Olá, voltamos. Uma breve pausa. Pausa para o café. É, às vezes acontece. Bom, não sei. Hoje o Instagram está com várias atualizações. Eu até já atualizei o meu antes, mas caiu agora por causa de uma atualização, por incrível que pareça. Olha De só. um outro aplicativo, que não tinha nada a ver com o negócio. Como vai lidar Continuemos. com isso? Continuemos. Continuemos. A gente Vamos lá, estava a gente falando estava sobre. falando sobre a questão do couro, né? Até um tempo atrás, o couro era uma coisa meio assim, era muito quente, as pessoas não investiam muito por conta de custo e porque não era um produto tão aceitável, né? E a gente vê que hoje a tecnologia mudou muito isso, né? Você senta num sofá de couro, você não tem mais essa sensação, né? Isso é tecnologia, né? Sim, sim. É em parte tecnologia e parte cultura, né? O que acontece? Existem uns dogmas, assim, sobre produtos de couro, que remetem a produtos antiquados, aqueles produtos que cola a bunda, sabe? Aquelas coisas chatas, assim, que Sim. não, que não é o que. Não é o que é, na verdade, assim. Couro é uma matéria-prima super nobre, assim, é um subproduto da indústria da proteína, né? Então, existe em abundância no mundo, é uma coisa que é maravilhosa, a gente tem que usar isso de alguma maneira. E hoje a tecnologia está muito avançada em nível de curtimento, né? Nós, da Salva, nós somos, primeiramente, né, majoritariamente, a gente é um curtume. O negócio todo da família lá, dos donos, né, é um curtume, tem 50 anos já, é uma empresa super tradicional, assim, e a gente hoje é um dos maiores, é o maior produtor de couros com pele, com pelo, assim, do mundo, sabe? Aqueles tapetes de couro, aquelas coisas bem tradicionais, assim. Sei. A gente processa quase 5.000 peles por dia lá no Olha, nosso cultivo. É enorme, assim. Né? Então, isso demanda tecnologia, isso demanda investimentos, demanda pensamento sustentável, tem toda uma pegada ambiental que a gente vai por trás aí para tentar fazer com que a coisa funcione bem. Isso, claro, acarreta em conforto, acarreta e gera outros benefícios para o uso dessas peles, né? E, claro, em design, né? Como foi o nosso caso, que derivou para uma indústria de móveis que hoje é muito preocupada em desenvolvimento autoral em design de produto. Então, a gente consegue gerar produtos super confortáveis, com bom toque, é pensado nisso para ser ventilado, para ser todo trabalhado nesse nível, assim, também. O jabá do bacana. couro, né? Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente está numa era que o politicamente correto atrapalha muita coisa, né? Uhum. E você tocou no assunto, né, sobre é, que é o couro, né? O couro, como é que é hoje trabalhar com uma indústria de couro num mundo que é tão chato, cheio de regrinhas fora do quadrado, né? A gente vê que a moda sofre bastante com isso. A moda teve que se livrar das peles e do couro, por assim dizer. A, a, teve uma estilista agora que lançou um couro novo, um não couro à base de cogumelos, a Stella Uhum. McCartney. Stella McCartney está trabalhando todas as bolsas com esse não couro de que é proveniente de cogumelos. É interessante tudo, enfim e tal, né? Como é que é Uhum. isso? Como é que de certa forma, ir contra a maré, né? É,
É, Porque é. eles começa uma coisa chata. Por exemplo, recentemente lá na Inglaterra, surgiu um grupo chamado, está surgindo na Europa inteira, chama Stop Oil. Eles fazem coisas absurdas. A última ação que eles fizeram, eles furaram os pneus dos caminhões de carne das redes de supermercado de Londres. Gerou um desabastecimento gigante. Né? Uhum. E aí eles estão com essas bobagens de atacar as telas nas instituições, enfim, essas coisas que acabam não sendo boas, né? É. Acaba fazendo com que as pessoas tenham raiva deles. Porque Sim, isso não é protesto, isso é vandalismo, puro e é um, simples. é um protesto muito incisivo, né? Vamos chamar assim. É um assunto Isso super não delicado chegou. de falar, né? Eu Isso considero ainda não também. che... Isso ainda não chegou na indústria moveleira, por exemplo. É, Não chegou, mas respinga, claro, claro. A gente vê respinga. assim, a gente vê comentários, sabe? Mas são comentários de minorias, assim. Mas a questão, eu quero falar isso sem ser agressivo, sabe? A questão é que existe uma indústria estabelecida hoje da proteína, né? Isso a gente sabe. Existe uma Que indústria a gente não tem estabelecida da como se, proteína. não tem como se livrar dela. Não Não tem tem como se como. livrar, é cultural, o homem hoje come carne. Talvez amanhã não coma mais, né? Mas o amanhã a Deus pertence. Então, hoje existe uma indústria que trabalha animais para consumo, para alimentação humana, né? Primordial hoje. Hoje, se eliminasse os rebanhos do mundo, provavelmente o ser humano ia passar por um perrengue muito grande, né? E Justamente. essa produção gera um resíduo, entende? Gera um resíduo que é um resíduo muito forte, que é o couro. Não só o couro, gera assim uma centena, tudo que não é carne da vaquinha e do boi tem que ter um destino, né? E hoje Chifre e uma outra tudo, série de coisas. tudo. E hoje essa indústria existe uma cadeia industrial tão grande por trás disso tudo, assim, e tão bem formada e tão bem articulada que eu não posso falar sustentável porque não é mais uma palavra que se usaria, mas é uma cadeia autoconsumível, assim. Porque tudo tem um destino industrial, industrializável, pelo menos, assim. O osso vai para alguma coisa, Justamente. o pelinho vai para outra coisa, o couro vai para a indústria de moda, de tudo. Isso tem que ser feito. Eu tenho um gerente de vendas nosso que ele faz uma analogia muito bacana, que é, imagina hoje, a gente tem a indústria da carne nesse tamanho, do jeito que está, e gera, imagina, só a gente processa 5 mil peles dia, né? Então, imagina que tem 5 mil peles sobrando por dia na minha região, e aí a gente não sabe o que fazer, e começa a lotar os aterros, e couro não decompõe, couro, quando enterrado, fica centenas de anos dentro da terra, porque é horrível, não tem o que fazer, e aquela coisa vai gerando lixo, aí de Não sabia, repente, não sabia é, dessa informação. aí tu imagina, de repente, num dia, uma startup, hoje é o dia da startup, né? Uma startup tem uma incrível ideia de transformar esse resíduo numa matéria-prima sustentável, maravilhosa, que serve para revestir sofá, que serve para fazer sapato, que serve para fazer casaco, que serve para fazer um monte de coisa. E aí fica uma ideia multimilionária e, gente, olha só que ideia bacana. Eu acho que é muito uma questão de ponto de vista, assim, sabe? Respeito totalmente o ponto de vista contra a indústria da carne, assim, porque eu sei que às vezes o processo não é como deveria ser, enfim, são vários fatores que realmente podem irritar algumas pessoas, mas por outro lado é uma indústria hoje em dia essencial, hoje em dia ela precisa se manter enquanto a gente não tem uma solução, e essa indústria gera outros negócios, né? Outras indústrias. Então, Gera design, gera dinheiro, no gera final das, emprego, no gera final um das monte de contas, coisa. gera um monte de coisa, né? Pô, a gente tem lá um grupo com 2.500 pessoas empregadas, imagina 2.500 famílias dentro Você do grupo. sabe, você sabe que eu estava lembrando aqui agora de que quando os irmãos Campana foram assinar as milícias, né? Uhum. Eles foram muito criticados por conta disso. Quando eles foram fazer aquele projeto para a Melissa, vocês vão trabalhar com plástico e tal, não sei o quê. E um deles, eu não lembro qual dos dois que falou isso, ele falou, não, plástico bem usado é muito bom, É. né? É melhor do que jogar na natureza, né?
É como você usa a coisa. Olha que genialidade do cara, né? Exatamente. E é esse pensamento que a gente tem que começar a ter, né? Não é só de. Não é o pensamento de tábula rasa, né? De eliminar o que já existe para trazer uma coisa nova. Não é assim que funciona, Não, né? não, claro que não. Um bom exemplo do couro, cara, o couro é um produto que dura anos, anos. Se tu duvidar, e do jeito que a gente faz um produto, sabe? Uma poltrona nossa, por exemplo, pode, pode virar uma herança, entende? É uma coisa que pode durar muito tempo, assim. Então, existe esse termo da durabilidade em confronto com com a sustentabilidade também. Até que ponto eu Mas comprar aquela poltroninha de 500 de R$ 500 lá, feita de tecido, cheio de petróleo, cheio de porcaria, sabe? justamente. Que vai É, durar 2 anos, eu vou ter que comprar outro depois, vou ter um momento que eu posso fazer uma poltrona que realmente vai ter carga conceitual, carga de qualidade, né? E realmente uma carga de cadeia assim que pode transpassar isso, que pode ser uma coisa atemporal, né? Paulo Alves fala isso, né? O Paulo Alves fala isso sobre a questão da madeira, né? Fala assim, já que vai derrubar a árvore, vamos fazer uma coisa que vai durar pro resto da vida, para honrar a pobre da árvore que caiu e para gerar menos consumo, né? É, É o pensamento esse. Então, quando você gera um produto de qualidade, de excelência, você está gerando menos consumo, de certa forma. As pessoas não pensam sim, nessa parte, né? é, Que existe uma cadeia produtiva e que essa cadeia, de certa forma, é ecológica, né? É como você faz tudo, né? é como É você claro faz. que hoje em dia é a gente começar a repensar o que vai, os resíduos e tudo, começar a tratar melhor os resíduos, e isso as indústrias estão fazendo, de certa forma, né? Eu vejo essa Sim, preocupação, né? Por e as exemplo, indústrias são obrigadas, na verdade, a fazer isso, porque o mercado não está consumindo mais de indústrias que não são assim. Essa é uma questão de, não, nem de obrigação, mas é uma questão de bom senso entre as partes, né? Então, por exemplo, justo, a montadora de automóveis lá vai botar banco de couro no carro, ela só vai comprar couro do curtume que for certificado com selo verde, WTHS, lá, não lembro a sigla, é, mas só compra couro desse, assim, tipo, e a gente sabe porque a gente tem essas certificações, a gente tem certificações europeias de exportação de couro para automotivos, especificamente também, que são super rígidas, assim, a gente tem que ter, tem que tá consciente toda a cadeia de que existe essa preocupação ambiental, assim, onde é que o resíduo vai, onde é que a água vem, o que é feito com a água, como é que eu trato essa água para devolver, a gente devolve a água mais limpa para a natureza do que a gente recolhe hoje, por exemplo, para ter noção, sabe? justamente. E isso É, são preocupações, né? As indústrias, e só as indústrias grandes vão conseguir fazer isso. Não vai claro, pensar que a produção artesanal pequenininha o cara vai conseguir fazer isso, porque não vai, não né? é. Por exemplo, igual a indústria do peixe. O consumo de tilápia está gerando produtos de couro de tilápia, Uhum, né? Na moda e numa série de outras coisas. É claro, o consumo do peixe que gera isso. Como é o é um consumo da subproduto, carne, né? é um subproduto que tem que ser feito alguma coisa, não pode ser jogado na natureza, né? É, pensando dessa forma. E na Europa já existe uma modinha não, né? Não sei se isso é modinha, mas já existe uma coisa na Europa que é o rastro de carbono, né? Eles estão começando a falar nisso. Então, por Uhum. exemplo, a pessoa liga para a tua marca e quer os certificados do quanto você deixa de rastro de carbono para fazer aquele produto. Sim. É, então está tendo isso já, eu não sei se isso já está aqui no Brasil, mas lá fora já está esse, Tá, esse tá, no... tá rondando já, assim. Eu não vi na prática ainda, né? Não, Mas já. eu vi na prática com um cliente meu de Londres, que vende cobogó brasileiro lá, que é a Cobo Uhum, London, e um dos uhum. clientes mandou mensagem e falou, olha, eu quero saber quanto que o produto gera de rastro de carbono e eu quero os relatórios. A pessoa queria os relatórios. Eu falei, meu pai, como é que eu vou. Não sei nem por onde começa a pesquisar isso, né? Pode Queria nem saber se mentir, era um. coitado do homem. Não sei nem por onde que começa esse negócio. Se fosse a FSC, a gente descobria. Já sabe, já está mais acostumado, né, com a história da FSC. Bom, eu queria agora começar a mostrar alguns produtos teus desenhados por você. Ah,
Mas antes de falar, eu queria falar num assunto interessante, que a gente estava falando aqui de outros materiais, né? Vocês trabalham exatamente, exclusivamente com produtos em couro, né? Estofamento em couro, né? Uhum. E aí entra metal, madeira e outros componentes tudo. E eu vi um trabalho teu com impressão 3D em mobiliário, né? Eu vi uma peça que você desenhou que é para Salva, se eu não me engano, eu estava olhando lá, Uhum. e ele tem uma forração de couro, né? Mas ela foi toda desenvolvida com aquela tecnologia da impressão 3D para mobiliário, que é uma coisa nova, né? A gente sempre Isso. tem os vasos, os luminários, coisas pequenininhas. Nunca ninguém tinha feito nada em grande escala, né? Queria que É, você falasse um pouquinho sobre isso e como é que vai ser a introdução disso num lugar que trabalha exclusivamente com couro, né? Onde o couro é é o o protagonista. grande. A grande. A top model do lugar, né? Vamos falar assim, vamos falar de É, moda. nesse caso específico, assim, eu comecei uma pesquisa e apareceu por acaso a Pangeia, é uma startup, né? Um cara que Muito realmente está bacana. tá trazendo o braço robótico, né? Que hoje em dia é uma realidade e é muito acessível, assim, a gente vê muito acontecer a automação robótica com aqueles braços de montadora mesmo. E o cara teve a ideia de trazer para o Brasil essa tecnologia de botar uma extrusora de plástico na ponta do braço e transformar o braço numa impressora 3D gigante. O legal é que o Gigante. cara, ele manja muito de plástico, ele consegue fazer tudo com plástico reciclável. É fantástico, assim, eu entrei em contato com o cara, ele é super acessível, e eu tinha na gaveta já, na minha pilha de sketches que eu tenho lá, eu já tinha um projeto pensado nesse nível, né? Que só seria possível ser executado se houvesse uma impressora 3D em grande formato para tocar isso, né? E aí isso foi pré-feira, pré-Abimad, agora a gente teve a Abimad em fevereiro. Isso, cara, era tipo 15, 20 dias antes da Abimad, assim, a gente fechando coleção, aquela loucura. Aí eu mandei o projeto pro cara e o cara falou, meu, eu faço para ti. Aí eu falei com a direção da fábrica, falei, ó, temos uma janela, podemos tentar. E o cara topou, e a gente fez a loucura. E aí imprime um protótipo, faz um monte de coisa, manda vir de avião a peça para. Porque a fábrica do cara é no Rio de Janeiro, É e a no minha Rio, né? fábrica é Eu no estou Rio. tentando entrevistar eles, eu gostei muito do trabalho. O Arian é gente boa pra caramba, eu te passo o contato dele depois. Ele é um canadense, tem um sotaque bem gostoso de escutar, assim, ele é muito bacana. Convence ele, por favor. Eu dou um toque nele. E aí ele topou super, a gente mandou a peça, e a minha fábrica é no Rio Grande do Sul, né, perto de Porto Alegre aqui. Aí mandamos, a gente começou a avaliar, começou a fazer, mas enfim, acabou ficando um pouco apertado pra gente lançar isso na feira, né, porque a gente tem essa preocupação de não lançar um produto que realmente esteja no protótipo, para não rolar esse risco que nem tu comentou, das feiras levarem só ideias e não É, fazer negócio, né? e não finalizar. E E não aí finalizar, você não porque tem um produto na ponta. a poética é muito bacana, todo o trabalho por trás, assim, sobre isso é muito legal, mas eu preciso vender, né? Sabe a questão, assim, eu preciso manter a cadeia, eu preciso que a fábrica seja Justo. sustentável. Tem que pagar os Então, boletos, né? tem que pagar os boletos, tem que pagar os boletos. Há anos atrás, o Máximo Morosi fez uma palestra no Brasil, há muitos anos atrás, muito tempo mesmo, e ele abriu a palestra dele conceituando o design como uma palavra feita para vender produtos. E a definição mais genial que eu já vi sobre design é essa. Nunca É, vi uma melhor. é uma Design é boa. uma palavra feita para vender produtos. Ponto. Ele abriu a palestra desse jeito. E eu falei, nossa, mas que coisa maluca. O cara vem da Itália e solta uma bomba dessa numa plateia. Só que eu nunca me esqueci. E de todas as definições que eu já ouvi, é a melhor de todas. Né, assim. E Mas é até isso mesmo. É isso acaba mesmo. sendo, acabou sendo, né? Não que seja, mas acabou sendo uma estratégia de marketing no final das contas, assim, enfim, É. faz parte do negócio, né? Mas enfim, o produto não estava maduro, a gente resolveu não apostar nele nesse nível, assim, tá lá parado, estou esperando. Mula Preta agora lançou uma releitura de uma Acabou poltrona de clássica lançar. dele.
Foi com ele, Sim, foi com o eu Aryan lá. vi, eu tô acompanhando, achei muito É, bacana, né? bem bacana. Mas eu acho que é um caminho meio sem volta, assim, essa estratégia da manufatura automatizada sobretudo, a manufatura aditiva, que é justamente esse conceito de impressão, né? Que é Bacana. sobre uma escultura digital, vamos dizer assim. E aí, Novas, daí, novas tecnologias, né? não, Muito, tecnologias. E muito aí o bom. mercado vai ter que entender um pouco o conceito disso, que vai mudar um pouco a estética das coisas, sabe? E essa é a parte mais doída. Essa é a parte que mais eu acho que é Mas o. engraçado, eu achei que a poltrona do Mula Preta ficou muito bacana. A sua, eu vi umas fotos, eu achei muito legal também. É, eu gosto dessa estética futurista, particularmente, me agrada, né? Uhum. E me lembrou muito. Tem um pessoal que acho que é do. Eles não são brasileiros, e eles têm uma estética. Eles fazem em madeira, mais ou menos o que o cara está fazendo. É lógico, lembra um pouco, né? Essas Uhum. linhas todas, só que o cara fez isso em madeira, né? Aham. É que fica maravilhoso. É mais ou menos como a fantoche do. Não é do Mula Preta, da Latug, né? Que Uhum. tem aquela É, que é feita sim, toda de sim, sim. madeira, que é reinterpretação de três poltronas de design consagradas, só que em madeira e todas juntas, né? Sim, Então, sim. a Não, gente acaba vendo. é bacana. E o interessante é que, por exemplo, essas peças que são feitas por essa manufatura por robô, elas vão acabar tendo uma estética muito semelhante. Não, semelhante, vamos dizer assim. Mas elas vão ter um link entre elas por causa do processo produtivo. Entende? A máquina, ela precisa de um ciclo, ela precisa seguir um caminho contínuo. Tu não imprime o que tu quiser, né? Não é aquela coisa assim, eu quero fazer a caneca aqui com um chifre, qualquer coisa, ela faz. Ela faz, mas vai ficar estranho, sabe? Não é aquela coisa. Então, tu tem que pensar nisso na hora de projetar a tua coisa. Então, é sempre nesse sentido. E aí tu acaba restringindo um pouco a capacidade do projeto, né? Ela vai ficar sempre voltada para algumas coisas, assim. Não é igual aquele filme, fizeram agora uma série, uma releitura de Perdidos no Espaço, né? Uma série. E aí eles têm uma máquina dentro da nave que é uma impressora 3D que produz tudo que eles precisam, que já está pronto. É uma impressora 3D literalmente, né? E aí eles produzem tudo o que eles não têm à mão, que eles precisam, algum equipamento especial, alguma coisa do tipo. É bem essa analogia, é bem interessante. Deixa eu começar a mostrar alguns produtos teus, Vamos lá? porque o teu desenho é muito bacana e eu gosto bastante. Ah, beleza, biju. Esse é um sofá bem interessante. É legal que o pé é de madeira, né? É metal e madeira, não é isso? É Sim. metal, ele tem um aplique de madeira na ponta, assim. Só no pé, É assim, só um detalhe. Um fechamento do tubo, né? bem bonito. Vocês É, trabalham muito com tubo, né? E o tubo é uma coisa difícil de trabalhar, né? Porque o tubo antigamente era meio coisa popular, né? uhum. E eu estou vendo que a indústria hoje está se apropriando disso. Por exemplo, a Giovini está fazendo isso maravilhosamente bem, né? Aqueles. A tecnologia subiu muito, assim, sabe? O nível da manufatura de serralheria, assim, hoje em dia está quase artístico, né? A gente tem indústria forte que trabalha no B2B, assim, que realmente é fornecedor de outras indústrias, que não tem marca própria no sentido de difusão, de marketing, de design dos próprios produtos, que faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo em nível de serralheria. Então a gente tira proveito disso, né? Sempre que eu conheço um fornecedor que tem uma tecnologia muito interessante assim, eu tento sugar o cara, né? De certa forma, eu vou lá e dou um jeito de usar tudo que ele tem. Mas você Porque eu sabe que é acho. engraçado? Isso que você está falando é muito interessante. Foi uma outra coisa que o Máximo falou na palestra dele que me marcou. Ele mostrou como é que era o processo produtivo da Hydra, né? Ele falou Uhum. assim: as nossas estruturas de metal são feitas pela Vespa. Nossa. E ele explicou o porquê. Ele falou, porque eles são especialistas em metal, em estruturas articuladas. Não vou eu que faço determinadas coisas inventar de fazer isso.
então eu dou para o melhor que faça isso. E aí ele foi falando sobre essa aproximação das indústrias, né? Porque a gente, na cabecinha do ser humano, entra por um lado e sai tudo pronto do outro. E não é bem assim, né? Eu lembro que ele mostrou uma foto de duas pessoas fazendo o boa dos Campana. Então, eram dois caras no chão, um puxando para um lado e outro para o outro, para fazer aquele negócio gigantesco. Então, e essa outra coisa, né, do artesanal, que a gente acha que não é assim, né? O artesanal ainda pega muito forte, ainda mais na minha área, que é a área de tapeçaria, né? Então, tudo. Eu consigo automatizar alguns processos, claro, a indústria está crescendo para isso, mas eu não tenho uma máquina que bota a capa em sofá ainda, sabe? Eu não tenho uma máquina que costura uma capa gigante É no braço. É no braço, entende? Tem uma mulherada lá na fábrica costurando todo dia e passando perrengue, dando trabalho e fazendo as Já coisas que você falou nisso, eu queria mostrar isso aqui, porque foi uma coisa que me chamou a atenção, que é esse Isso é detalhe, bacana. Matelacê todo desenhado, todo trabalhado, Matelacê no couro, que é um negócio que não é facinho de fazer, não É façam isso. isso em casa porque não vai dar certo. Ou tem um bom fornecedor, que é no nosso caso. A gente faz uma pesquisa muito grande de mercado do que está acontecendo na volta, assim, então a gente consegue captar boas parcerias, né? Esse é um fornecedor que ele está acostumado a fazer aqueles bordados mais tradicionais, uma tela C cruzado, né? O nosso super clássico, assim. E aqui a minha ideia foi subverter um pouco essa forma e trazer realmente um grafismo mais futurista Tá uma muito tela C bonito. e aleatório. O grande problema dos bordados é que tu não consegue aleatoriedade, né? A máquina de bordado, elas são várias, não sei quem conhece, mas são várias agulhas uma do lado da outra, né? Fazendo um desenho, e esse desenho é repetido em todas as agulhas. Então, ou seja, um motor que movimenta todas. Então, seriam, por exemplo, 12 cabeças. Eu tenho 12 máquinas de costuras programadas para costurar a mesma coisa nas 12 cabeças. Né? Então, eu sempre vou ter um padrão. Então, se eu costuro uma tela C tradicional, a máquina faz de olho fechado, não tem problema, né? Aqui o desafio era realmente trazer um pouco de aleatoriedade para o produto, trazer essa viagem mais dinâmica, assim. Então, o que eu fiz? Eu tinha eu queria fazer um painel de 90 por 90, que era do assento ali, e eu dividi isso em painéis pequenos, de 30 por 30, e eu fiz Tá um bem grafismo, bonito. eu fiz um grafismo que ele pudesse ser repetido na máquina, né? Mas na hora que eu virasse ele dentro do padrão da montagem, eu conseguiria ter uma aleatoriedade no conjunto grande, né? E aí o bacana é que na hora da costura, a gente costura então esses painéis de 30 por 30 numa tela C, e aí as costureiras lá na fábrica emendam isso para fazer o painel grande. E na hora das costureiras emendarem, eu não dou a instrução de posicionamento. Então elas Isso é fazem como muito elas quiserem. bonito. É uma coisa meio Atos Bulcão, assim, sabe? Tipo, com, Atos com Bucão perdão, fazia com isso, né? perdão, Ele queria. perdão a Deus, por favor, da minha comparação, não tem Não, nada. Não isso é tem. genial, porque o Atos fazia isso. Ele criava os padrões e não fazia uma paginação. Ele deixava os É, pedreiros colocarem livremente, né? É genial isso. então isso é muito legal. Então todos os assentos são diferentes um do outro, assim, sempre, sempre. Porque elas têm 9 painéis para costurar, então elas posicionam como elas querem. O único cuidado que elas têm que ter é de casar as costuras ali para que fique bonito. Daí, claro, É. como eu já tinha um assento super carregado, super forte ali, né? O grande charme, o grande chamariz dessa peça é uma telaçada ali. Eu trabalhei com formas super clássicas, super, super geométricas, assim, para dar uma aliviada nisso. Mas ficou um produto bem aceito, tá bem Ficou legal, assim. lindo. É mais ou menos como vocês fizeram no assento dessa poltrona, né? Que tem esse detalhe Tem esse que detalhe. foge do corão liso, né? Que todo mundo faz. É. O couro tem uma característica muito, muito pessoal dele, que é o tamanho do painel que eu consigo tirar de cada vez, né? Porque a vaquinha, a gente contou antes lá, tava na rua, ela tem carrapato, ela passa no farpado, aí o passarinho, Justamente. passarinho pica ela se arranha. Então, na hora que a gente faz o curtimento, tira o pelo, faz a curtir, por mais que a gente pigmente e grave a pele depois, assim, tem todo um processo bem pesado de trabalho da pele, assim.
ainda assim existem nuances, existem pequenos defeitos que não é aceito pelo mercado, né? É outra questão que eu também bato atrás. Assim, putz, tu tá comprando couro, a vaca teve lá, ela vai ter um carrapato. O fornecedor deveria aceitar isso, porque não é um defeito, é uma qualidade da pele. É a prova de que o Sabe? negócio é original. É prova que o negócio é original, sabe? Hoje em dia, É, se é, não, é compra como qualquer tapete coisa. oriental. Quando você encontra um tapete oriental torto, é a maior prova de que aquilo foi feito manualmente, Eles falam né? É a só maior, lá é perfeito, né? é a maior prova de que aquilo foi feito manualmente, não foi feito industrializado. As pessoas têm que É, começar a perceber essas coisas. então, e daí o que a gente faz? Isso obriga a gente, na hora de fazer o nesting ali, que eu tenho que posicionar meus moldes para corte, assim, então a gente limita, né? Então, otimizando isso de uma maneira que seja esteticamente agradável, é muito melhor, porque eu melhoro o consumo da minha pele, né? Porque, enfim, de uma pele a gente não consegue tirar tudo. Eu consigo melhorar esse consumo infinitamente. Eu consigo trabalhar muito melhor a parte de curvas, porque o couro não é elástico, então eu não consigo fazer curvas côncavas. Eu tenho que trabalhar esses pushes, esse trabalho de capa. Eu consigo melhorar minha modelagem toda. Esse trabalho todo fica muito mais fluido, né? Se a gente trabalha É, desse jeito, assim. Então é bem. muito interessante. Eu Tem queria que mostrar levantar essa, essa efeito. eu queria mostrar essa poltrona aqui, que eu acho ela uma gracinha. É a velha e boa poltrona ferradura, né? Mas que Aham. aí, por assim dizer, uma ferradura remodelada, né? Mas eu gostei da brincadeira que vocês fizeram com os dois tipos de couro, né? Com as duas cores. Isso é Isso. muito bacana. São coisas que daí, como eu trabalho na indústria, a gente acaba escutando muito o que o mercado fala, né? E aí essa poltrona surgiu, por exemplo, de um briefing que a gente tinha de necessidade de uma poltrona pequena, giratória, que fosse, que encaixasse, que a gente conseguisse vender em pares, aquela coisa. E daí eu trouxe uma história, aquela poltrona, o nome dela é poltrona vela, né? Como se esse aplique nas costas simulasse uma vela inflada. Então, o produto tem uma aceitação muito legal, tem um conforto maravilhoso, assim, um produto que a gente acertou muito bem, fácil produção, tá, E foge já tá das bom. poltroninhas ferradura tradicionais, né? Que a gente conhece no mercado, É né? uma leitura diferente, assim, desse conceito de produto, né, para a gente poder ter uma variação. Não dá Muito para inventar legal. a roda todo dia. Não dá para inventar roda todo dia, é Não ótimo. dá, É, tem só uma roda para ela ser já inventada. existe, a gente só faz uma coisinha diferente com ela, né? Claro, claro, só roda diferente. Essa aí é a poltrona maré, poltrona bem bacana também. Aí a ideia foi dar uma subversão. Aí a gente inventou a roda, certo? Aí é uma poltrona que Ela tem um balanço grande, né? ela tá em cantilever e ela é enorme, ela tem 1 metro de profundidade. Eu tô sentado numa aqui Pois agora, é. né? Eu tenho em casa aqui, tô no protótipo dela. Não, eu Ah, digo esse balanço aqui esse arco, né? Ela está em isso, balanço isso. Ela praticamente. tá em cantilever mesmo, assim, não tem nada atrás dela. Então ela balança bastante, assim, tu senta, tu chacoalha nela. E outro detalhe bacana dela é que ela tem um encosto que rebate, né? Então aí nessa foto dá pra ver bem, ó. O encosto dela tem um mecanismo que ele rebate para trás e fica uma super chaise, assim, é bem interessante. É uma funcionalidade muito bacana desse produto. Lembra um pouco as poltronas do Niemeyer. Aquela Eu poltrona do queria, Niemeyer. na verdade, quando eu desenhei ela, eu estava numa fase estudando um pouco de arquitetura e design modernista brasileiro, assim, né? Então Então tem muito acertei, disso porque eu bati nessa o olho questão. e falei, nossa, parece, lembra tanto a do Niemeyer, né? O Niemeyer tem uma poltrona que tem é totalmente diferente da sua, mas lembra, né? A A proporção, tapeçaria. A essa, tapeçaria, a propo, proporção. essa proporção mais baixa, né? Que, que é uma das coisas mais consagradas do Niemeyer, é aquele objeto de desejo que todo mundo quer ter. É um baita produto, né? É muito legal. Não, é Mas, lindíssimo. é, essa E aqui em poltrona é muito, Brasília, muito quando legal. você vai no Congresso, o Salão Verde, tem uns Uhum. conjuntos, você já viu? Tem os conjuntos dessa poltrona com as mesas originais.
são as primeiras que foram feitas, né, para o Sim. projeto, que é uma coisa linda aquilo, Ah, é né? fantástico. Eu acho um Só projeto Deus sabe maravilhoso. o estado que aquilo tá, porque não tomam conta de nada, né? É. A Não última dá. vez que eu, a última vez que nós fomos lá, eu estava com o Beto Cochenza, do Boom Design. Quando Hum, ele veio conhecer Brasília, ele veio no Natal com a família e eu levei ele para conhecer alguns lugares. E aí nós entramos no Salão Negro, né? Que é o primeiro salão que você recebe depois que você sobe a rampa. E uhum. aí tinha uma tapeçaria do Buller Marques e tinha uma vassoura encostada. Aí o Beto foi lá, com a maior paciência do mundo, tirou e colocou do lado. Ele falou, não é Barbaridade. possível. A faxineira encostou uma vassoura na tapeçaria do Buller Marx. Vê se tem cabimento um negócio desse. É, desse jeito. É, mas Enfim, é. né? É uma leitura se for pensar, é um jeito que o artefato acabou incorporando a arquitetura, né? Se for pensar de uma certa forma. Para ela é indiferente Justamente. já faz parte da coisa. Né? O trato que É, ela vai aqui ter com a parede ou com a tapeçaria é mesmo. bom, enfim. Mas é porque as pessoas não têm essa cultura, não sabem o que tem ali, né? É, não. Lamentavelmente é isso. Você tem uma série de obras de artes importantíssimas, mobiliário, tudo muito importante, e as pessoas não são. E as pessoas que trabalham ali deveriam estar cientes disso, né? As pessoas não Uhum. têm essa. Não, não são treinadas para isso. Você É. treina ali o recepcionista que mostra para o turista, mas você não treina a faxineira que vai lá e pode estragar uma peça valiosa dessa, que não tem reparo, né? Começar a pensar nisso. Seu Cara, jogo de mesas, que eu gosto essa é um problema muito. de mesmo. Eu também tenho um apreço muito grande por isso aí. Isso aí foi um desafio nosso também. A gente faz assento, né? Nosso negócio é fazer assentos. Então a gente começou a pensar um pouco nesse mercado de periféricos também, revestido em couro. Isso era um movimento muito grande nos 70, 80. Na casa dos meus pais tem uma mesa de couro até hoje, assim, fantástica. Hoje é meio brega até, mas ela é toda trabalhada, cheia de- como é que é? De taxinhas na De volta e taxas, isso. Nossa, um troço, é um trabalho artesanal fantástico, assim. Mas é aquela coisa. E a gente começou a pensar nesses periféricos, eu comecei a pensar em alguns mobiliários assim que fossem realmente usáveis, né? Essa é a ideia assim. Então eu propus um conjunto de mesas que tivesse capacidade de sobreposição, e que pudesse ser usada tanto como lateral, como centro, que pudessem abranger vários pontos da sala ou do quarto, né? Serve como mesa de cabeceira também. E o legal é que daí eu incorporei uma bandeja de metal em cima. Nossa, vocês conseguem ver ali, tem uma bandejinha de metal que é tem. móvel, ela é solta. Então eu posso Ah, tirar ela, inclusive, para servir. É uma peça bem bacana, assim, tá bacana, assim, e é é interessante muito que ela bonito. é interessante falar que ela tá no Big Brother agora. Não sei se é É, mérito ou demérito, mas ela tá lá, tá o no, mérito ou demérito é ótimo. Não, essa, tem que é, falar. não, é É, bacana, é super bacana. Eu acho muito legal, não, assim, porque é a necessário visibilidade é falar. fantástica, né? É, É porque gigante, assim. eles têm uma curadoria muito boa. Eles vão atrás dos melhores designers. Só É, entra ali na TV os muito bons. Não é qualquer pessoa que entra, né? não, é muito E, legal, assim, é muito bacana. Eu conversei, inclusive, com as proprietárias da loja que fez o vínculo, né, com a curadoria lá, as meninas são fantásticas, assim, uns avião, elas são ligadas no mundo inteiro, de tudo que está acontecendo, assim, é gigante. elas são super ligadas. Eu lembro que quando teve o primeiro The Voice, eu trabalhava com um artista plástico que trabalha com papel, o Henrique Rodrigues. Trabalhei com ele muito tempo. E o primeiro The Voice, nós fomos convidados para fazer o primeiro cenário. E o Henrique falou assim: não sei se esse negócio vai funcionar, vamos deixar para as próximas. E não fez. Sério. E depois ele fez várias vezes, né? Ele fez retrato para eles, fez uma série de coisas de cenografia. Ele é muito querido lá dentro, né? A cenógrafa de lá adora ele. Sim. Eu até lembro que o meu
na época que eu trabalhava com ele, o meu esporte era assistir novela para ver onde é que aparecia a louça dele, por exemplo. E é muito engraçado porque eles mostram a louça de uma forma que eu falo assim, mas, gente, é uma propaganda tão maravilhosa que eles A direção mostravam de arte é mesmo. bom, né? A direção de arte ajuda. E tem uma coisa bacana na Rede Globo, que é assim, se você ligar lá e perguntar qualquer coisa que tem numa cena que você viu, eles falam de onde que é. Eles falam, se eles têm. Isso é muito bacana. Eu gosto, não acho ruim, não, né? E que bom que tá lá aí, ó. O Não, cara tá foi uma piada da minha parte, não quer dizer que tenha sido, que seja o demérito. Foi só uma questão Não, de ideologia cultural mesmo. é ideologia cultural. Eu tenho uma amiga que fala isso, né? A gente tem que assistir também. A gente tem que assistir para desanuviar o cérebro das Claro, coisas claro. muito sérias. É para se divertir, entendeu? Para dar risada. Eu queria Tá mostrar por certo. último essa poltrona Kyoto, que eu gosto muito. É, eu peguei Ah, várias sim, fotos dela sim. e eu peguei, primeiro porque é um produto muito bonito, eu gosto bastante. Eu gosto desse traçado oriental, né? Da madeira, e Sim, sim. ficou muito bonito. Eu gosto muito também. A estética oriental é uma estética que eu aprecio muito, assim. Eu acho que é um trato poético, na verdade, assim, como eles lidam com isso, sabe? É muito sensível, é muito tocante, assim, todo o jeito com que eles apresentam a expressão gráfica deles, né? Até E a gente usou isso aqui lá no seu vídeo tu de até usou isso. E muito essa legal, foi a ideia, então, de trazer um pouco disso desse. É um minimalismo bem fundamentado, né? Vamos dizer assim. Não dá para bem chamar de minimalismo fundamental. porque eles têm uma coisa a mais, assim, tem um toque a mais, mas ao mesmo tempo eles mantêm uma coerência. Ô, meu gato, atravessou na frente da casa. Um Eu dos pensei que seus ele ia roubar. sketches, né, que você estava falando, que faz bastante, que é muito legal isso aqui. Esse aí foi um projetinho na época de pandemia ali que a gente ficou trancado, não podia ir para a fábrica, né? Aí eu reativei minha marcenaria, resolvi fazer alguns protótipos, aí esse foi um vasinho de flor, foi Muito feito. legal. Um vasinho, meio banco, né? É Bem um vasinho de japonês flor. isso. Bem Também, é uma japonês. pegada meio japonesa, assim. Bem japonês. Na Lá em na área da Londres. marcenaria eu admiro muito, assim, principalmente na área da marcenaria eu gosto muito da estética japonesa, porque eles têm um zelo diferente na hora de trabalhar com o produto. E é tudo cavilhado, é tudo muito bem feito, né? Tem uma poética Sim, mesmo. Eu não sei se é. você acompanha o Morito Ebene, Oh, maravilhoso o trabalho com dele, certeza. ele é genial, assim, eu fico vendo, e essa poesia mesmo, né? É aquela Não, coisa meio Karate Kid de lixa à esquerda, direita, círculos, é até bem. ficar tudo certinho, né? Mas Eles, eles têm muito disso, assim. Minhas ferramentas de corte manual, a maioria são japonesas, assim, de serrotes, formões, essas coisas. E o japonês é, ele tem uma característica interessante. O serrote ocidental corta para frente, a serra é para frente, né? Quando tu faz a força para frente. Eles não, eles têm a serra invertida. Quando tu corta, é contrário. sempre vindo para ti. Por uma Olha que questão interessante. energética, é uma questão de a energia sempre estar te abraçando para tu ter mais contato com a peça que tu Eles está fazendo. sabem o que fazem, né? Faz há mais tempo. Cara, Fazem há mais tempo. essa peça aí, a peça Caroá, é uma poltrona muito bacana e eu tenho orgulho de falar que a gente está na final do IFE com ela. E foi a Bacana. primeira vez que a gente está tentando participar do IFE, assim, é um Tá aqui prêmio o bem selinho do IFE. interessante. Ah, já usamos, né? Já está na. Para os desavisados de plantão, o IFE é o prêmio mais importante do design mundial, né? Para nós, do design, é muito importante quando um brasileiro concorre e ganha, isso é muito bacana, né? Enche a gente de orgulho. E a gente tem um monte de excelentes designers que já ganharam, que concorreram. Riva ganhou muitos IFES, Sasson também, quem mais? Os Farreres ganharam muitos também. Então, a gente vê que é importante, né? É importante ter esse reconhecimento, nem que seja só do mercado, né? Eu acho importante.
Sim, é muito bom, assim, é um respaldo. Na verdade, como se fosse uma carta de afirmação de que a gente está indo no caminho certo, sabe? Isso é muito bom. É que nem Isso é quando legal. um ator ganha o Oscar, né? O Oscar não é só um prêmio dado, mas quando um ator ganha um Oscar, ele é mais valorizado pela indústria. Todo mundo o cachê dele melhora, ele começa Uhum, a ser chamado para outras coisas, ele é mais visado. Tem uhum, esse, né? É claro que o Oscar tem um outro patamar, né? Todo mundo sabe, todo mundo espera aquilo ali. Quem dera bem, se o designer chegasse a esse ponto, né? Seria bom, né? seria, Que seria tivesse uma esse coisa ponto, interessante. como a moda tem, como as outras artes têm, né? Claro, claro. Né? Bom, eu tenho um monte de produto seu aqui, mas não dá para mostrar tudo. Até porque a gente já está com 2 horas de live, se brincar. A que É, caiu e que voltou. Eu vou ter que juntar uma com a outra para dar certo. Na hora de publicar. Mas eu faço com o maior prazer do mundo. Bom, tranquilo. eu queria finalizar com você te agradecendo a simpatia, é, o talento, sabe? E tudo. Gostei muito da entrevista, acertei muito nesse meu retorno, né, de lives, de entrevistas. Então, eu queria te agradecer e eu queria que você fizesse o teu comercial agora, falasse suas redes sociais, a rede da Salva, onde que a gente acha os produtos, né? A Salva está no Brasil inteiro, onde que tem loja para achar os teus produtos. Tá certo, então. Eu queria, assim, primeiro te agradecer também pelo convite, foi um grande prazer. Baita papo, cara, achei que foi genial a gente poder trocar Obrigada, essas obrigada. ideias sobre indústria, sobre design, sobre mercado, né? E A nossa sobre. ideia é essa, é mostrar o designer por detrás do design. Né? Os produtos as pessoas conhecem, vêm nas lojas e tudo, e às vezes nem ligam muito para isso. Mas Uhum, é bom as pessoas começarem, até para que as pessoas comecem a ligar para isso, saber que uhum, tem um ser humano ali que desenhou aquilo, que aquilo ali não claro. está naquela proporção maravilhosa e você senta e não quer levantar à toa. Tem uma, tem uma mão que balança essa pena para fazer tudo isso acontecer, né? E é esse mercado nosso que tem que ser mais valorizado. As pessoas têm que começar a chegar nos lugares, eu quero um sofá do fulano de tal, Tá eu certo, tenho tá uma certo. poltrona do Sasson, eu tenho uma poltrona do Samuca na minha sala. É ter orgulho, né? Tem que Tá ter, certo, começar a ter isso, não é? é bom porque dá trabalho, dá bastante trabalho. As pessoas fazem isso com bolsa de alta costura, por que que não faz com uma poltrona? É Que é muito verdade, mais. verdade. Não é? Não é verdade? Bom, Uma continue boa aí. orientação. Bom, então, pessoal, quem quiser me seguir, por favor, @SamucaGerber, Gerber, né? Se escreve Gerber, É mas minha origem é Gerber. alemã. Gerber se escreve, mas Gerber se fala, minha origem é alemã, Gerber. dentro do Brasil é Isso. complicado, então ficamos no Gerber. Tá bom. E a Salva também, @Salva Mobiliário, certo? Lá tem todo o material, não só meu, mas de todos os outros grandes designers com quem a gente trabalha, todo o trabalho que a gente faz sério, de Quem são os qualidade lá. designers que estão hoje na salva junto com você? Alguns nomes. Os principais, Fabrício Ronca, está trabalhando conosco, Maravilhoso. bem forte, muito bom ele. O Ramon Zacanaro trabalhou conosco também. Sempre quando me puxam lista de nome, eu me tranco. Normal. É É complicado. normal. Mas já A está de gente bom tá. tamanho. Não, mas Fabrício é uma fera. É, muito, muito bom designer, né? sim, sensacional, sensacional. O cara é fantástico de trabalhar assim. Então tem uma turma boa lá, vocês podem conferir lá dentro da nossa. tem que puxar o Sasson para vocês, porque ele é muito bom. Podemos conversar sobre isso, que Sasson é é bacana. sensacional, sensacional. Ele é Muito bom. sensacional, é. E é um cara genial em todos os sentidos. Eu não conheci ele pessoalmente, ele deu entrevista pra gente numa facilidade assim, que eu até me assustei. Quando eu convidei, eu falei assim, ele não vai topar. Mas foi rapidinho assim. E um cara que tem uma visão formidável. Coisa boa. Eu acho que as pessoas tinham que ouvir mais ele, sabe? Assim, é um cara que é um professor Que desses bom. raros que a gente tem que ouvir. Juntar todo mundo, né?
Claro, claro, todo mundo tem que ser assim. Tô fazendo, tô fazendo Meu uma objetivo excursão de lá. vida é chegar nesse nível, é poder que as pessoas falem de mim nesse momento também, assim, para Não, que mas a gente possa ter referência. você também é muito bom. Então, vai tranquilo, Obrigado. tem muito chão pela frente. A gente está Temos, fazendo uma temos. excursão só de designers lá pro Jalapão, para aprender a mexer com capim dourado. Ah, eu Porque escutei antes na outra live, tu comentando ali. ninguém até agora fez nenhum móvel com capim dourado. Só fizeram luminária, Ó, brinquinho e coisa. Ninguém tomou essa iniciativa ainda. Então, vamos ver quem eu- vai primeiro, né? antes de falar assim, eu vou pro papel primeiro, depois a gente fala. Não, mas o jalapão primeiro precisa conhecer o material, porque a Tá dificuldade é o certo, tá material. certo. E tem É. que ir lá, não tem jeito, tem que ver como é que eles escolhem e tudo, porque tem uma série de coisinhas assim que não tem jeito, né? Não, mas O vamos ver isso Rosenbaum tá aí. chegando lá. Rosenbaum tá chegando lá semana que vem. Hum. É. Já temos na frente aí, mas não tem problema, vamos atrás, não tem problema. Não, mas às vezes o foco dele é outro, né? É objeto Uhum. decorativo, não é mobiliário, né? Claro, Mas até claro. agora ninguém tomou essa dianteira. Tá bom, meu querido. Muito obrigado. Certo? Obrigado pela simpatia mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite. É muito importante que os bons nomes do mercado estejam aqui para fomentar essas discussões sobre o mercado. É muito bom mesmo. Essa conversa franca, aberta, com os bons nomes que, tanto os mais antigos quanto os mais novos, todo mundo junto para poder fazer um mercado melhor, né? A ideia é essa. Tá bom? Certo, tá Muito certo. Pode desconectar aí. Obrigado, Namastê. Boa noite para você. Não, Obrigado. mas- Gente, tchau, tchau. Obrigado. Obrigado por tudo. Até mais. Grande Tchau. abraço. Gente, conversei com Samuca Gerber, lá do sul do país. Conversa agradabilíssima. A gente teve um probleminha técnico, não sei dizer porquê. Eu acho que foi uma atualização do Instagram, então a live vai demorar um pouquinho para subir, porque eu vou ter que juntar as duas numa coisa só. Meu agradecimento a vocês, a todo mundo que ficou aqui, quem mandou pergunta, as pessoas que retornaram, o nosso público fiel, né? Giovanni estava aí, Melina, todas essas pessoas queridas sempre que estão aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Semana que vem a gente está com a Fabíola Bergamo aqui, que é uma designer de São Paulo, muito bacana. Aguardo vocês na semana que vem. E mês que vem tem mais coisa na nossa agenda. Voltamos com força total. Obrigado, boa noite. Vou pedir para vocês sempre curtirem, comentarem, mandarem para os amigos de vocês, porque esse projeto é um projeto autoral e sem patrocínio. Então, a gente pede sempre que vocês divulguem, mostrem, e sempre meu muito obrigado. Site área, acesse, assista, veja essa ideia. Muito obrigado, boa noite, até semana que vem.